Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. E aí, galera do Mengão, como é que vocês estão? E aí, gente, mais uma partida ruim do Flamengo. O Flamengo não consegue sair do empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense. E mais uma vez o time joga mal. O Paulo Souza com escolhas erradas faz um monte de lambança dentro de campo, a começar pela escalação. Ele havia colocado o Gustavo Henrique para jogar da zaga do lado direito e o atleta sente um problema na coxa e aí ele tem uma oportunidade que eu até falei, né, que poderia trocar esse esquema de 3 zagueiros para um esquema de 2 zagueiros, ou seja, ele fazia um 4-3-3 ali, então ele poderia jogar com os únicos 2 zagueiros que ele tinha ontem, que eram o Davi Luiz e o Léo Pereira. E aí ele poderia, por exemplo, colocar o René na lateral esquerda e o Mateuzinho na lateral direita. E aí o meio de campo ele poderia usar o João Gomes, o Thiago Maia, colocar o Arrascaeta mais na frente, Bruno Henrique, Marinho e Gabigol. Ou até mesmo o próprio Pedro poderia jogar junto com o Gabigol ontem. Mas não, ele prefere colocar mais um volante e sacrificar mais uma vez a criação do Flamengo, que de novo foi pífia, foi fraca, foi ruim. Meio de campo espaçado, longe da defesa, o ataque longe do meio de campo. Então, várias questões em que ele não consegue ajustar esse time não consegue jogar, não consegue ter triangulações, nem jogadas trabalhadas. É impressionante, o trabalho do Paulo Souza vem cada vez mais piorando e piorando a equipe do Flamengo. O gol do Flamengo ele só sai numa jogada individual, em que sai um escanteio do lado esquerdo, o Arrascaeta bate aquela bola venenosa, que ele sabe fazer isso no escanteio, e o Bruno Henrique, na sua qualidade técnica, ele faz o gol de cabeça. E foi só isso. Aí depois o Flamengo consegue criar 2 oportunidades ali com o Pedro. Ele dá um chute bem colocado no canto direito do goleiro Luan Poli, só que o goleiro faz uma ótima defesa, toca na bola e a bola ainda bate no travessão. E depois ele perde um gol de cabeça sozinho dentro da pequena área. Mas foi só isso que o Flamengo fez. O Flamengo hoje ele vive de jogadas individuais e também de lances de bola parada. Os principais gols do Flamengo nos últimos jogos, é só analisar os 2 jogos contra o Vasco, foram 2 gols de jogadas individuais de bola parada. Contra o Fluminense, foi um gol de jogada individual do Arrascaeta. E ontem também, uma jogada individual e uma bola parada do Arrascaeta para o Bruno Henrique. Ou seja, o Flamengo não cria mais jogadas, não tem mais aquela triangulação que a gente estava acostumado. Até mesmo o Paulo Souza fez esse time jogar bem contra o Atlético Mineiro, bem contra o Botafogo, bem contra o Bangu, e agora parece que piora. A gente não sabe se é um problema com o técnico, a gente não sabe se é um problema dos jogadores em interpretar, ou se realmente o técnico ele está fazendo besteira. E aí ontem ele tem a oportunidade de melhorar o time no segundo tempo, colocando o Everton Ribeiro, que entrou muito bem, melhorando ali o meio de campo. E ao invés dele tirar o Andreas, que de novo foi mal, e de novo entregou um gol para o time adversário, porque ele tenta dar um lançamento besta, imbecil no jogo, e aí ele dá o contra-ataque pro Atlético Goianiense, que faz gol também com a defesa do Flamengo toda desguarnecida, o meio de campo totalmente longe dos 3 zagueiros ali. E aí ele, ao invés de tirar o Andreas Pereira, que de novo não jogou nada, aliás, o Andreas Pereira a gente não sabe se é primeiro, se é segundo volante, se é terceiro volante, se é homem de meio de campo, a gente não sabe, porque todas as posições ele joga mal. E aí ele prefere tirar o Thiago Maia, que estava dando até uma boa consistência ali no meio de campo, e ele tira o Thiago Maia e só atrasa o Andreas Pereira ali para a dupla de volantes junto com o João Gomes. O Flamengo perde meio de campo, começa a dar mais chances para o Atlético contra-atacar, e aí vira aquela bagunça, aquele bumba meu boi, o Flamengo tentando fazer uma pressão ali, mas tudo desorganizado, sem sintonia. E aí chega o Paulo Souza e fala algumas coisas ali na entrevista coletiva, dizendo que é um início de construção. Poxa, que início! 3 meses de trabalho e ainda é um início de construção. Ele não muda o esquema, tem o esquema engessado, sabe? É complicado esse tipo de coisa. Até ontem eu ainda tinha alguma esperança da melhora dessa equipe junto com o Paulo Souza, mas para mim, eu já entrei no time aí dos fora Paulo Souza, eu não aguento mais. Não dá para ver o Flamengo jogando tão mal, com tanta capacidade técnica que a gente tem dentro do nosso elenco.
ele mata o Bruno Henrique jogando ele do lado esquerdo. Você via muitas vezes o Bruno Henrique parecendo um lateral esquerdo. Poxa, você tem uma capacidade imensa de contra-ataque, de velocidade do Bruno Henrique, e bota o cara para marcar ponta do lado esquerdo. E aí você deixa o Gabigol do lado direito, deixa os dois atacantes separados, sabe? Ontem até o Eric Faria faz uma declaração dizendo o seguinte, que o Flamengo tinha uma das duplas mais temidas do futebol brasileiro, que era a dupla Bruno Henrique e Gabigol. E ele acaba com isso, ele acaba com essa dupla, deixando um de cada ponta. E o Arrascaeta, ao invés de ser esse jogador circulando ali pelo meio de campo, muitas vezes entrando dentro da área como se fosse um falso 9, ou seja, tá tudo errado, tudo bagunçado. Eu vou até deixar aqui para vocês verem a declaração do Eric Faria, para vocês acompanharem realmente que é um absurdo, e eu concordo 100% com o que o Eric falou. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar também nesse vídeo são outras duas notícias. A primeira delas, o paparazzo rubro-negro, ele vem e fala que o Jorge Jesus tem a intenção, que ele tem a vontade de vir para o Flamengo, que ele aceitaria reduzir drasticamente o seu salário para vir. Eu vou deixar esse vídeo, no final desse vídeo que eu estou gravando, eu vou deixar o vídeo do paparazzo, um corte do vídeo que ele fez ontem, na live de pós-jogo dele, falando o que ele sabe de informação sobre uma possível vinda do Jorge Jesus e o interesse do Jorge Jesus em vir para o Flamengo. Então acompanhe o vídeo até o final e no finalzinho eu vou colocar para vocês assistirem a declaração do paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, sobre essa declaração de um amigo pessoal do Jorge Jesus. E uma outra informação que eu quero trazer para vocês também é uma outra burrice dessa diretoria do Flamengo. O Ramon, que havia sido negociado por empréstimo há pouco mais de 2 dias para o Red Bull Bragantino, e agora a gente fica realmente sem nenhum lateral esquerdo ou ala pela esquerda que seja canhoto, a não ser o Ayrton Lucas, que ainda está recuperando de lesão, que é o René. O René foi vendido esse dia, agora de domingo, para o Internacional. O atleta acerta com o Inter e já está a caminho do novo time. O René já se despediu já do elenco, dos seus companheiros de equipe, da comissão técnica e da diretoria, e será o novo jogador do Internacional. Pois é, mais uma burrice dessa diretoria. A gente tinha a opção de utilizar o Ramon agora, com essa vinda do René, com essa venda do René, e ele já foi emprestado, ou seja, a gente ficou sem 2 jogadores canhotos para o lado esquerdo. Paulo Souza vai continuar usando o Bruno Henrique? Será que ele vai utilizar o Ayrton Lucas para aquela posição? E colocar o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol? A gente não sabe. E outra coisa, até quando esses testes, até quando ele vai chegar numa entrevista coletiva e dizer que ainda é um início de construção? Poxa, são 3 meses, Paulo Souza. A gente quer ver resultado, a gente quer ver performance e a gente não está vendo isso. A equipe piora a cada dia. E é isso, gente. Eu gostaria de pedir para vocês aqui no finalzinho desse vídeo que você possa curtir o nosso vídeo, que você comente abaixo o que você achou, comenta o que você tem achado do trabalho do Paulo Souza, diz se você concorda que o Paulo Souza tem que ser mandado embora e que tem que trazer o Jorge Jesus. Hoje é o meu pensamento, realmente, eu defendo essa ideia de trazer o Jorge Jesus de volta. E gostaria que você compartilhasse esse vídeo também nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, está conhecendo o canal Flá Brandão agora, toca no botãozinho aqui, inscreva-se e venha fazer parte do canal Flá Brandão. E se inscreva para acompanhar mais vídeos e que o YouTube possa recomendar mais vídeos para vocês. Beleza, gente? Era essas as notícias do dia de hoje e deixo vocês com saudações rubro-negras. Cara, eu falo para vocês que é um planejamento. O planejamento do nosso futebol é uma vergonha. É uma vergonha. E vou falar para você, Sérgio. Eles não fizeram... Eu conversei com o melhor amigo do JJ, agradecer aqui o Luiz Alberto Ferreira. Quem fecha com o PS não tem direito de reclamar. Fora PS. Se eu participasse ao vivo, iria largar o aço. Luiz Alberto Ferreira. Meu irmão, é que eu não tenho como te mandar o link. Eu não sei como é que eu faria para te mandar o link, mas eu gostaria muito que você participasse. Agora, eu vou falar uma coisa, ô Sérgio. A gente fica impressionado porque o melhor amigo do JJ, o Pedro Cardoso, não é o ator, é um outro Pedro Cardoso, que é um empresário lá de Portugal, me ligou 2 vezes essa semana. Uma das vezes que ele me ligou chamada de vídeo com o JJ. Sim. E ele falou assim, olha, ele quer voltar.
vocês têm que começar a pedir por ele, que ele quer voltar. Esse negócio, essa história de que ele não queria voltar é mentira. Ele aceita reduzir para vir para o Flamengo. Eu levo ele no meu jatinho. O cara falou. Ele quer voltar. E aí ele falou o seguinte, não teve proposta pelo JJ, Sérgio. Os caras reuniram para fazer aquele estardalhaço lá com o Benfica e queriam trazer o Paulo Souza. Vai ver também que o Paulo Souza, né, era o que eles queriam trazer, eu acredito, né? E o JJ, por ser esse cara que comanda tudo, ia chegar aqui, ia querer mandar, ia blindar o futebol. Então, o que acontece? Você tem uma vaidade também, Sérgio. Se o JJ vem e ganha tudo, quem foi que fez tudo em 2019? Você acha que o Braz queria tirar isso de cima dele? Que, porra, eu ganhei tudo em 2019. Não, porque se o JJ vem e ganha tudo, quem é que ganhou tudo em 2019, se ele ganha de novo agora? JJ. E aí, a vaidade, mais uma vez, falando mais alto do que o Flamengo. É isso aí, minha gente. É isso aí. O JJ não veio e a gente recebeu o estagiário do Filipão, né? Falei do Domênico, mas é o estagiário do Filipão. Não era ele que estagiava com o Filipão? Era ele, pô. O Paulo Souza. O Paulo Souza. A gente recebeu o estagiário do Filipão. A gente primeiro recebeu o estagiário do Guardiola. Para depois a gente aperfeiçoar. A gente recebeu o estagiário do 7-1. Estagiário do 7-1. Do 7-1, do Filipão. Olha aonde a gente chegou, meus amigos. Olha aonde a gente chegou. O Flamengo, por vaidade, eu vou te passar a palavra, o Flamengo, por vaidade, não trouxe o Jorge Jesus. Por vaidade. Daqui. Mais uma vez, por vaidade, porque eles achavam que ele ia chegar e ia falar, quem ganhou tudo foi ele. Então, meu amigo, Marcos Braz, você colocou a vaidade. Se você não trouxe o JJ mesmo por causa disso, você colocou a vaidade por cima do Flamengo. Isso é inadmissível.